E o tema da mensagem de hoje é a última instância. Está em Romanos capítulo 8, versículo 1 até o 9. Esse livro está sendo estudado na terça-feira, não é isso, Diego? Cadê o Diego? Toda terça-feira está sendo estudado agora Romanos, vários outros livros, né? Mas em específico nesse mês. Encontraram? Digo amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho Jesus, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade e nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, relacionado ao Espírito de Cristo, não está nele. Amém? O apóstolo Paulo, ele traz uma instrução e é uma doutrina aos romanos, quando ele faz essa explicação sobre o poder que há em que uma pessoa possa receber Jesus como o Senhor. O que significa isso? Receber Jesus como o Senhor é permitir com que o governo de Deus esteja sobre nós. E aí o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está em nós, os nossos desejos, as nossas vontades, elas são forjadas, elas são moldadas, segundo a vontade do Espírito que habita em nós. E ele diz ainda no fim, no verso 9, isto é, se o Espírito de Deus habita em vocês. E eu lendo esse texto, eu comecei a meditar, porque é interessante, que ele começa dizendo que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, escute, é uma sentença. Isso é uma decisão tomada de alguém que tem autoridade para dizer que a partir daquele momento, as pessoas que estão arraigadas, que estão ligadas com Cristo, elas não podem mais ser condenadas. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E todos nós sabemos, eu não sei se tem algum advogado aqui hoje, mas nós sabemos que o nosso país ele está passando por um processo de transição política. E nesse interim, nesse período, está tendo muitos julgamentos simultâneos no nosso país. De políticos, de empresários e de muitas pessoas que estão sendo julgadas em primeira, segunda e em terceira instância. E o tema da mensagem de hoje é a última instância. Porque quando o apóstolo Paulo fala que não há condenação, é porque já houve previamente um julgamento. Alguém com autoridade para isso já determinou que aquela pessoa que estava sendo julgada e estava passiva de condenação, ela não pode mais ser condenada porque alguém resolveu o problema. Observa que na atualidade os políticos e os empresários que podem, eles estão pagando os melhores advogados. Qual é a função de um advogado no júri? A função de um advogado é defender a vítima ou o acusado. E ele é treinado, é preparado e é autorizado pela OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, que dá uma carteira àquela pessoa que pode representar uma outra pessoa diante do juiz. Como funciona um júri? Para vocês terem uma ideia.
Um tribunal ele é montado, ele precisa de alguns personagens. Ele precisa de um promotor, que é chamado de advogado de acusação. Ele precisa de um advogado de defesa. Ele precisa de um acusador e de um defensor. Uma vítima ou não, que está ali sendo acusada por alguém. E aquela pessoa que está sendo acusada diante de um juiz, ela apresenta a sua tese, as suas defesas. E o juiz, por mais que aparenta ser o personagem mais central, mais forte de um júri, na realidade não é o juiz quem julga as pessoas, é o júri. E essas pessoas, elas são escolhidas por pessoas comuns, cidadãos comuns, que formam um júri. E o juiz escuta os dois lados. Aquelas pessoas que estão ali como jurados é quem dizem se o que está sendo acusado é inocente ou não. E baseado na decisão do júri, o juiz dá a sentença e faz cumprir a pena. Quem está me entendendo? Quando aquela pessoa que é julgada e por vezes condenada se acha injustiçado, ela recorre a uma instância superior que é chamado de julgamento de segunda instância. Porque se condenado na primeira instância e a pessoa se sente injustiçada, ela recorre ao juiz, o seu advogado faz isso, entra com uma petição, e o juiz, aceitando a petição, vai para um segundo julgamento, para um novo júri, com um novo juiz, com um novo promotor, para ver se aquela acusação tinha procedência. E se novamente é procedido e o juiz de novo dá a sentença, e de novo aquele acusado é condenado, ele recorre mais uma vez e chega à terceira instância, que é o que eu quero chamar hoje da última instância. Pastor, o que tem a ver isso conosco? É interessante lembrar que o juiz em um tribunal, ele tem a maior responsabilidade de um julgamento. Porque não são poucas as vezes em que há um julgamento e que o júri que é escolhido, porque são pessoas comuns, quando eles estão ali passando por aquele processo, aquela sabatina, ouvindo o acusado, ouvindo a defesa, ouvindo o acusador, ouvindo o juiz, as testemunhas, muitos deles não suportam a pressão e passam mal. E é responsabilidade do juiz substituir os jurados. Quantas as vezes, você pode pesquisar isso na internet, de advogados que começam a se gladiar com o promotor, o de acusação e o de defesa, ao ponto do juiz ter que intervir, e há casos até mesmo o juiz mandar prender os dois advogados, e eles têm que ser substituídos para que aquela vítima seja defendida, ou aquele acusado seja defendido, seja absolvido ou seja condenado. É assim que funciona. Pastor, o que tem isso a ver com Romanos 8? É o que nós vamos pregar nessa noite. Porque o que o apóstolo Paulo ensina aos romanos, ele está no contexto desses versos que nós lemos, contando a história de um julgamento que ocorreu no mundo espiritual. Lá no livro de Gênesis, quando tudo começou, Deus cria o homem. A palavra de Deus diz que ele sopra o seu fôlego de vida, faz aquele homem, chama ele de Adão, deu a ele poder sobre todos os animais, sobre tudo e deu a ele autoridade. Passado o devido tempo, a palavra diz que o próprio Senhor Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus cria uma ajudadora, uma mulher chamada Eva. No meio dessa história toda, aparece uma serpente, que nada mais é, ou era, do que o próprio diabo, que estava naquela serpente, que persuadiu o coração de Eva, que, consequentemente, persuadiu o coração de Adão, levando ele a pecar. Aqui começa uma situação interessante, porque a Bíblia diz que depois de que eles desobedeceram e comeram do fruto que trazia o conhecimento do bem e do mal, Deus foi obrigado a dar uma sentença de morte para aqueles homens. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E o problema todos não era que Adão e Eva fossem condenados. O problema é que eles eram o pai da humanidade, da geração que havia de nascer, e por causa do pecado deles, toda a humanidade foi condenada. A palavra diz que não havia nenhum justo, todos foram condenados. Agora, condenados o quê? Escute isso para você entender a mensagem. Simples. Satanás no tribunal de Deus, como acusador, ele chega e diz: olha,
aquele homem a quem o seu espírito habita nele, ele desobedeceu o Senhor, acusador, promotor, e ele diz: como que o Senhor pode manter o teu espírito sobre ele, sendo que ele infringiu a lei? Observa que o responsável para que o homem pecasse foi Satanás. Satanás induziu Eva, que induziu Adão, que pecou contra Deus, e agora esse próprio diabo vem diante de Deus para fazer com que Deus condene o homem pelo seu pecado. Deus é justiça. E pelo fato da justiça de Deus estar nele, Deus não tinha outra hipótese senão condenar o homem. E a sentença dada por Deus em primeira instância foi a morte. Não havia outra hipótese de exterminar o pecado da humanidade se não fosse a morte. Entretanto, aconteceu uma coisa interessante, que você vai lendo o livro de Gênesis, e quando você chega no capítulo 4, você encontra um homem chamado Meleque, no versículo 23. E ali já havia ocorrido a história, Caim já havia matado Abel, Adão já havia recebido a sentença que Deus disse para ele: olha, do suor do teu rosto comerás. E a mulher, Deus disse para ela: eu multiplicarei as suas dores de parto. A mulher não sentia a dor que sente como sente hoje para dar à luz. E Deus multiplicou a dor da mulher. E Deus disse ao homem: se você agora quiser comer, você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que plantar, você vai ter que trabalhar. E essa foi uma parte da sentença que Deus deu para além da morte. E o que aconteceu? Escute isso, por favor. Os homens agora todos condenados, a humanidade toda condenada, eles estavam perdidos. E no coração do homem, o ser humano é assim, irmãos. Quando você encontra um presidiário que foi condenado, por exemplo, no nosso país não tem a prisão perpétua, mas lá fora tem em muitos países. Mas no Brasil tem uma prisão máxima de 30 anos, acho que 35 anos. Um homem ou uma mulher que tem uma condenação de 35 anos, muitos deles, ao invés de melhorar, eles começam a fazer coisas piores ainda, Roberto. Porque na mente deles, eles pensam assim: eu já estou condenado à morte, por que então que eu tenho que ser bom? E Meleque levanta e ele começa agora, a Bíblia diz, é Lameque, desculpe. A Bíblia diz que ele matou um homem porque o homem mexeu com ele, e matou um rapaz porque o rapaz mexeu com ele. A palavra nos conta no livro de Gênesis capítulo 4, que ele disse assim: a sentença de Caim são 7 vezes, mas a minha sentença será 70 vezes 7, porque eu matei 2 pessoas. Em resumo, para você entender, no mundo espiritual Deus condenou a humanidade, sim ou não? Após a humanidade ser condenada, os homens ficaram dispersos. E eles começaram a fazer as suas próprias justiças. De maneira que Satanás possuiu o espírito do homem e induziu o homem cada vez a pecar ainda mais. Chegando ao tempo de Noé, ao ponto de Deus não suportar o cheiro do pecado da humanidade e Deus desejar no seu coração. Alguns capítulos antes, apareceu um homem, no capítulo 5 de Gênesis, chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque propôs no seu coração ser diferente, ao ponto de Deus dizer para ele: você não pode continuar aqui, e levou ele para si. E surgiu um pouco depois um homem chamado Noé, que também propôs no seu coração servir a Deus no meio de uma humanidade que estava vivendo em calamidade, totalmente destruída, e Satanás propondo no coração da humanidade que eles deveriam pecar ainda mais. Deus disse: vou destruir a humanidade. E Deus criou o dilúvio, e a terra encheu toda de água, de maneira que a única família que salvou foi a de Noé e os animais que estavam com ele. Ou seja, a sentença dada por Deus precisava ser cumprida. Deus precisava matar os homens. O homem foi condenado em primeira instância. As provas que haviam contra eles, contra a humanidade, era tão palpável que não havia, o advogado de defesa não teve naquela época a ousadia de recorrer à sentença. Entretanto, aconteceu uma coisa interessante, e quando eu paro no livro de Romanos, e que eu venho entender o que Deus fez, Deus, através do dilúvio, destrói toda aquela humanidade. E é interessante, irmãos, quando você lê a história de Noé,
A palavra diz que depois de 40 dias e 40 noites de chuva, e o Senhor cessou o dilúvio, e são muitos mais dias depois em que eles puderam sair da arca. E quando aconteceu que Noé soltou uma pomba e que ela não voltou mais, primeiro ele soltou um urubu, ele ficou, e quando ele soltou a pomba e ela voltou com um galinho verde, ele entendeu que Deus já havia cessado a chuva, e quando Noé saiu da arca, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, Marconi, um culto ao Senhor. Olha aqui para mim, para você entender a mensagem. Nesse momento, Deus para pensar sobre a sua sentença. O homem está condenado por causa do pecado, pecado de morte. Mas, entretanto, Deus percebe que aquilo que ele havia criado, chamado homem, dentro do teu ser havia um princípio, uma base, de que aquele homem poderia ser restaurado e voltar a ser adorador, e ser de novo a imagem e a semelhança de Deus. Entretanto, os homens continuaram a pecar, continuaram a fazer o desejo dos seus corações, da sua própria carne, e a coisa de novo ficou descontrolada no tempo de Moisés. Deus então aparece para Moisés, escreve a lei na pedra, chamado, como todos conhecemos, dos 10 mandamentos. E os mandamentos nada mais é que Deus criou uma segunda instância, uma segunda oportunidade de julgamento para ver se o homem tinha a hipótese de ser restaurado. Entretanto, quando Deus dá aquela sentença, aquela lei estabelecida, Deus percebe que no decorrer dos anos os homens não conseguiam cumprir com a lei. Tudo que estava ali, ele disse: o homem que pecar certamente morrerá. Tem que ser olho por olho, tem que ser dente por dente. Se você cortar a mão de alguém, sua mão também tem que ser cortada. Se você matar, também que tem que ser morto. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram agora uma cidade de refúgio. E diziam que aqueles que matassem alguém e que conseguisse fugir e chegasse na cidade de refúgio, eles não poderiam morrer mais. As pessoas então acharam um sistema de matar as pessoas próximo da cidade, porque aí eles matavam e corriam para dentro da cidade e não poderiam mais ser mortos. Em resumo, tudo o que Deus fazia para tentar restaurar o seu relacionamento em uma segunda instância, e o diabo ali como acusador dizendo: o Senhor vai levar quanto tempo para executar essa pena, para matar toda essa humanidade, para destruir esse povo que fez, que diz que é adorador, que é a sua imagem, que é a sua semelhança. E Deus, olhando para a humanidade, a Bíblia diz que ele não achava realmente ninguém justo, capaz de poder anular a sentença que Satanás queria ver tudo isso. Escute uma coisa. Lá em Isaías capítulo 6, depois da primeira e da segunda instância ter corrido, o homem condenado por 2 vezes, uma vez pelo seu pecado, outra vez pela lei. Eu acredito que não está escrito assim, é entender que no céu houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque afinal de contas aquele que era a imagem e a semelhança de Deus estava perdido. Em resumo, para vocês entenderem, ele estava literalmente no corredor da morte, a minutos de que a sentença de Deus fosse cumprida sobre a humanidade. O profeta diz que no dia que morreu o rei Uzias, ele olhou e viu o Senhor assentado no alto e no sublime trono. E os anjos do Senhor tocavam e eles clamavam, dizendo que o Senhor era santo. E houve um clamor no coração de Deus pela humanidade naquela hora, porque eu acredito, irmãos, que ali no diálogo entre o Espírito Santo, entre Jesus e Deus, eles conversavam sobre tudo o que estava acontecendo na terra. Eu vou dar nome aqui para você entender. Imagina, na época, Paulo está lá, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e Deus dizia assim: não foi para isso que eu fiz. O meu propósito quando eu o criei não foi isso. O livro de Gênesis diz que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Está escrito no livro de Gênesis. Entretanto, os homens viviam, a Bíblia fala, para o seu bel prazer. Uma mulher não dava mais, não era o suficiente, tinham 2, tinham 3, tinham 50.
não trazia mais prazer na cidade de Sodoma e Gomorra, começaram a ter relações homem com homem, mulher com mulher, ao ponto de aquilo cheirar mal às narinas de Deus, e Deus disse: eu tenho que destruir esse povo. E na conversa deles, eu acredito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo dizia para Deus: Eduardo, mas será que não tem uma brecha nessa lei? Será que não existe uma hipótese, Deus, de que o Senhor plante de novo um novo julgamento, e que o Senhor faça um jeito de que tem alguém que defenda esse povo que o Senhor criou, que o Senhor ama tanto, de maneira que eles possam mudar de vida? E Deus olha do céu para a terra, a Bíblia diz que Ele não encontra um justo, porque Satanás disse: eu quero a morte deles. Porque se o Senhor é justo, e eles pecaram contra o Senhor, e eles transgrediram a lei do Senhor, eles pecaram contra o Senhor, e o Senhor deu a sentença como juiz, que a sentença deles era a morte. Eu quero que o Senhor execute, o advogado de acusação, execute a pena e mate esse povo. Segunda instância, o Espírito Santo intercedendo, mas não tem jeito. E Deus olha do céu e não encontra ninguém, até que uma voz brada lá do céu dizendo: a quem eu enviarei? Isaías capítulo 6 diz que ele clamou: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora surge um plano chamado plano de salvação, um homem chamado Jesus. Escute isso para você entender por que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos sobre esse assunto. Quando Deus faz o plano de salvação, eles no diálogo deles no céu, diziam: se nós chegarmos, porque os advogados humanos, eles fazem assim, entenda isso, Moriá, por favor. Se nós chegarmos diante do juiz, e nós apresentarmos uma tese, de maneira que o juiz veja a verdade, e que o acusador não tenha mais o que falar, nós absolveremos o acusado, e nós anularemos a sentença. Então agora Deus, o Espírito Santo e Jesus, no seu preparo, na sua programação, diz: o que nós temos que fazer? É simples, nós precisamos de um sangue puro, inocente, para que ele seja levado à morte, de maneira que ele sendo morto, Satanás não possa mais acusar ninguém. E aí eles dizem: tudo bem, vamos mandar alguém. Quem? Não havia um justo na terra. E qualquer um nascido de mulher, segundo a palavra, estava condenado pela sentença por causa do pecado de Adão. Então Deus faz um plano maravilhoso. Existe lá na terra uma mulher chamada Maria. Essa mulher é pura. Ela está desposada do seu marido José. Está se preparando para casar. Mas se ela tiver um filho com José, o filho também será condenado, porque todos que nasciam morriam. Então Jesus, a palavra diz que o Espírito do Senhor veio e envolveu Maria, e ela se achou grávida. Ou seja, olha para isso. Primeira instância, condenado pelo pecado de Adão e Eva. Segunda instância, condenado pela lei. Surge um novo julgamento. E Deus prepara o seu trunfo de defesa para o julgamento celestial. E agora se encontra uma mulher grávida, aparece para ela o anjo do Senhor e diz: olha Maria, salve agraciada, porque o Senhor é contigo, o Senhor achou graça em você, e você estará grávida e dará à luz a um menino. Esse menino não terá pecado, ele é um nazireu, e ele virá para salvar a humanidade. Irmãos, e é interessante, olhe aqui por favor, escute. Quando Deus fez essa programação toda, Satanás, o acusador, não sabia que Deus programava isso. E Deus arma a última instância, a terceira instância para julgar a humanidade. E agora, é interessante uma coisa, que eu acredito, a palavra diz que Jesus ensinando aos discípulos, ele disse assim: olha, vocês é dado a entender pelo Espírito, mas eles só vão compreender por parábola. Por isso que a gente faz algumas comparações para os irmãos entenderem. Então o que eu estou fazendo é uma parábola. Quando Deus lá no céu conversa entre Jesus, o Espírito Santo e Deus, e eles programam recorrer da sentença de condenação do homem que já tinha perdido na primeira e na segunda instância através da lei, Deus marca um terceiro julgamento. Escute, Moriá.
E Satanás aceitou ir no júri, porque ele sabia que Deus não tinha o que fazer. Marcelo, Deus não tinha mais por onde recorrer, porque a lei dizia que se o homem pecasse tinha que morrer. E como a Bíblia diz que todos pecaram por causa de Adão, todos estavam mortos. Mas ele não sabia que Deus tinha o poder de fazer Maria gerar um homem perfeito. Vocês estão aqui? Vem o Espírito Santo, Maria é envolvida pelo Espírito, e ela gera um menino chamado Jesus. Jesus nasce. Antes de Jesus nascer, melhor dizendo, Satanás ouviu dizer que Deus estava preparando mais um julgamento que era a última instância. E aí vocês leem o Evangelho de Lucas, quando conta a história de Herodes, que ele mandou matar os meninos de 3 anos para baixo, porque ele disse, Satanás falou no coração de Herodes, você precisa matar as crianças todas, porque eu ouvi um tititi, uma conversa aí, que Deus está armando uma terceira instância, haverá mais um julgamento, e eu ouvi falar que ele tem alguém que é puro, que esse puro poderá ser sacrificado, e eu terei que soltar a humanidade. E ele mandou matar todos os meninos. A Bíblia diz que Deus guardou Jesus, José não voltou para lá, e ele ficou até o menino crescer, e depois aparece Jesus com 12 anos pregando. Escute isso, Moriá. Satanás fez de tudo. Então eu creio que no momento daquele julgamento preparado, Satanás com seus demônios aceitou a proposta de Deus e disse, então tá bom, nós vamos para o julgamento, porque ele sabia que não havia com que defender, com que se defender. Aparece na última instância, no dia do julgamento, e isso aconteceu lá no Calvário, na cruz. Satanás fez muitas propostas para que Jesus cedesse. Jesus fez os seus milagres. E todas as vezes, Renato, que ele perguntava, você é o Cristo? Ele dizia, você que está falando. Ele era o trunfo de Deus. Jesus era a estratégia que Deus tinha montada para levar no tribunal, na última sentença. Ele disse, vamos ver o que é que vai acontecer. E Satanás perguntava, é você que vai defender essa humanidade? Aí você vai lá na carta de João, ele diz assim, filhinhos, é bom para que vocês não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Agora, o que que eu quero fazer você entender? Quando nós olhamos para a nossa atualidade, somente um advogado pode reabrir, pode solicitar ao juiz para reabrir um julgamento. Aí eu encontro um homem que se candidatou, chamado Jesus, para ser o sacrifício, e encontro o mesmo homem que se candidatou para ser o advogado. E isso é uma coisa inédita. Não é normal que aconteça assim. E chega no momento da acusação, no júri, o acusador levanta e pergunta a Deus, e agora, quem que o senhor vai oferecer para que ele morra no lugar desse povo, porque não tem justo na terra? E aí acontece uma coisa interessante, Jesus é levado desde o seu nascimento até o Getsêmani, e até a crucificação, e a Bíblia diz que não foi encontrado nele uma mancha sequer de pecado. Em resumo, Satanás estava na sua mente pensando, realmente eu vou perder esse julgamento. Chega no dia do julgamento, Jesus é levado à cruz, que é o que Satanás queria que você estivesse, e que eu estivesse lá. E quando Jesus pregado naquela cruz, ele dá um brado lá no céu, para o céu, gritando, ó Deus, aquilo que o Senhor queria que acontecesse para que o homem, para que a mulher, para que a humanidade fosse restaurada, é que alguém que fosse justo morresse. Eu estou dizendo para o Senhor que eu sou justo, sou filho de Deus, e agora eu entrego na tua mão, nas tuas mãos, o meu espírito. E a Bíblia diz que ele expirou. Escute aqui, Moriá. O julgamento de Deus estava montado um tribunal. Jesus sai do corpo humano e ele entra no céu, capítulo 24, Salmo 24, onde é gritado para que as portas pudessem levantar, porque o Rei da Glória estava chegando. Entenda o que eu quero te dizer. Chega agora, não mais um Cristo crucificado, mas um advogado cheio de autoridade. E eu acredito que agora, sentado naquele tribunal, Satanás, o acusador,
A igreja que eu e você somos nós, como acusados de cabeça baixa, sabendo que a sentença estava pronta no coração de Deus, na boca de Deus para ser executada, levanta um advogado e diz assim: qual é a acusação contra eles? A acusação é que ele, através de Adão, pecou e Deus disse que quem pecasse certamente morreria. Segunda acusação. A segunda acusação é que criou a lei e eles não cumpriram a lei. E como eles não cumpriram a lei, precisa morrer. A terceira acusação. A terceira acusação é que Deus disse que se tivesse um justo na terra, ele absolveria esse povo. E Satanás ria, porque ele sabia que não tinha. E agora Jesus tira a sua capa de advogado. E ele no tribunal, ele diz: Senhor, eu me candidato para morrer no lugar dessa igreja. Vocês estão me entendendo? O que esse acusador quer é um sangue justo. O que ele quer é que o sangue seja derramado e que, se não for encontrado nenhuma acusação, o Senhor Deus absolve a igreja. E Deus disse: sim, é o que está escrito. E ele levanta, Renato, então eu deixo de ser agora advogado e me torno sacrifício. Ele se faz sacrifício, se faz escárnio, diz a palavra, e morre no lugar da igreja. E volta na terceira instância. E quando ele chega agora no último tribunal, para ter o último julgamento, novamente, o juiz, que é o Senhor, novamente, o promotor, que é Satanás, novamente agora Jesus com o advogado, que é o advogado. João diz que ele é o advogado justo, que está adjunto do Pai para defender a igreja, e novamente o povo de Deus acusado. Chegamos em Romanos capítulo 8, Marconi. Deus olha para a igreja, Deus olha para Satanás, Deus olha para Jesus, e já não vê mais pecado na igreja. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus anulou o pecado. E eu acredito que Satanás olha para Deus e diz: e aí, o senhor vai ou não vai dar a sentença? E Deus diz: vou dar a sentença. Porque a lei humana diz que quando você acusa alguém e vai no julgamento, e se na hora do julgamento você, que é a vítima, é o acusado, for absolvido, quem paga a sentença é quem te acusou. Sabia disso? Vocês estão aqui? Apocalipse capítulo 20, Deus diz para o diabo: você queria prender e matar a minha igreja? Qual era o seu desejo para eles? Ah, mas o Senhor disse que se eles pecassem, eles tinham que morrer. Não, tudo bem, ok. Nós temos direito a quantas instâncias de julgamento? Digo 3. A primeira você ganhou, a segunda você ganhou na lei, e a terceira agora com Jesus. Aí, juiz, escute aqui, por favor, as vítimas. E eles dizendo: não, nós realmente pecamos, nós tivemos os nossos erros, que é eu e você. Quando Deus vira para olhar, Marcelo, sabe quem ele vê? Ele não vê mais o seu pecado nem o meu. Ele vê o sangue de Jesus, que a Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho, nos purificou de todo. Quem está aqui? Aí o acusador do outro lado diz: o que eu vou fazer com eles? Aí Romanos capítulo 8, escrito pelo apóstolo Paulo, diz: vocês querem saber de uma coisa? Vocês estão achando que vocês estão sofrendo aí, primeira instância, segunda instância, mas eu escrevo para vocês em Romanos que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E o Apocalipse capítulo 20, que eu vou fazer questão de ler para você entender, Deus vira para Satanás, o verso 10: então o diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo ardente, com enxofre, e onde já estão o monstro e os falsos profetas. Resumindo, Deus diz para ele assim: você não queria matá-los? Se não há acusação, se o povo está sendo absolvido, sabe o que significa? Que as custas do processo, Satanás, é seu. Você está me entendendo, Marconi? A acusação que você fez contra esse povo, contra a igreja, agora é sua. Você não os queria lançado no lago de fogo, você não os queria morto, e o juiz tem poder para reverter a sentença. A palavra diz, capítulo 20 de Apocalipse, verso 10, que aquilo que Satanás queria para nós, Deus deu para ele.
capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz, e tem mais. Você não queria tomar também o meu trono? Sim, eu queria, Senhor. Então agora Jesus vai sentar do meu lado, e o trono que era de Jesus, feito de marfim, igual você queria, eu vou dar para a igreja. Vocês não entenderam nada, eu vou explicar de novo. Tudo aquilo que Satanás queria, de mal para nós, Deus colocou na cabeça dele. No chifre, né? Tudo aquilo que Satanás queria de destruição para a igreja, Deus reverteu para a cabeça de Satanás. Aí o apóstolo Paulo, com uma revelação do Espírito Santo, escreve: amados, não há mais condenação se você estiver em Cristo Jesus. Ele escreve: não há mais condenação se você andar segundo o Espírito, mas não segundo a carne. Aí ele diz, porque a lei do Espírito é vida, mas da carne é morte. E ele fala, por quê? Quando a lei queria condenar vocês, e a lei não pôde resolver o problema, veio um homem chamado Jesus, e fez na carne dele cumprir a lei, para que o pecado não tivesse poder sobre vós. Eu sei que é muita comida, né? Mas o apóstolo Paulo também disse que nós estamos na hora de comer caldo grosso. O que o senhor quer nos ensinar com isso, pastor? Jesus, quando olhou na cara do diabo, irmãos, ele olhou na cara de Satanás, ele olhou com convicção, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos eleitos por ele, para assentar com ele em glória, e fomos feitos co-herdeiros do seu trono, e nos tornamos por Cristo filhos de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pastor, o que acontece com essa minha consciência? Isso é uma coisa chamada de carne. É um desejo quase que incontrolável, porque o seu corpo ainda não foi glorificado. Mas você sabe aquele momento gostoso que a gente sente na palavra, quando a gente está na igreja, quando a gente está em comunhão com Cristo, que é a parte do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito, ele luta continuamente contra a carne. E entre o Espírito e o corpo e a alma, o Espírito está junto da alma, e a alma está junto do corpo. Então os três estão trabalhando, um para a emoção, o outro para a parte espiritual, e o outro que é a carne para o desejo carnal, para te levar à condenação. Pastor, como que eu venço isso? Simples. Jesus pegou a palavra, lembra que eu falei no início? Quem está aqui? Se ela estiver no nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus. Satanás tem acusado a sua mente. Satanás tem acusado a sua consciência. Você pode, pelo poder da palavra, olhar para ele e dizer para ele: ei, você quer de novo que eu peça a Deus para abrir mais um julgamento para te condenar por 2 vezes? Ele vai falar assim: você conhece a palavra, sabe o que é melhor? Eu sair daqui. Quem resiste o diabo, a Bíblia diz que ele vai fugir de vós. Porque eu estou afirmando para vocês, pelo poder que há na palavra de Deus, que nenhum daqueles que estão em Cristo tem nenhuma condenação. Você pode andar com a sua cabeça erguida. Você pode se relacionar com a sua esposa, com seus filhos, com a sociedade, com a sua igreja, cabeça erguida, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aí ele faz questão de dizer, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho Jesus em semelhança de carne, pecado, pelo pecado condenou o próprio pecado na carne. O que ele fez? Quando Jesus morreu, Diego, toda aquela acusação da época de Adão e Eva, que Satanás jogava na cara de Deus toda hora, na cara da humanidade, e o povo descontrolado, Deus mata junto com Jesus. E agora a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um outro homem, no caso Jesus, o pecado também foi tirado. E é eleito uma nova nação, um novo povo escolhido, transformado, lavado, purificado, remido no poder do sangue de Jesus. Por isso que quando nós tomamos a ceia, irmãos, e que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, nós estamos lembrando do nosso julgamento.
Eu não sei se tem alguns de vocês que já foram em algum tribunal. E quando o juiz absolve você, você sai cabeça erguida e com seu nome limpo. E se alguém te acusar por aquele processo, a situação é revertida, você pode processá-lo. Olha aqui para mim. Sabe qual é a proposta? Satanás está te acusando. Vamos processá-lo. Como, pastor? Na palavra. Eu quero ver se ele vai suportar essa lei do Senhor. E aí a Bíblia diz no Salmo 1 que o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é bem-aventurado. E aí não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está me entendendo? O que eu quero explicar para vocês, que talvez muitos de vocês não sabiam, ou se sabiam, faziam que não sabiam. Nós podemos andar como cristãos de cabeça erguida. Nós somos autoridade eclesiástica. Quem lembra desse nome? Hein? Nós representamos o reino de Deus. E é engraçado, Diego, que Satanás sabe disso e às vezes a gente não sabe. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quanto nós custamos. Ele sabe do que nós fomos absolvidos, porque a dívida, diz a palavra, a cédula de dívida que existia contra nós, Deus pegou diante do seu júri, do seu tribunal. Escute aqui, Moriá, e fez o seguinte: todas as acusações que existiam contra essa igreja, contra Paulo, contra Marcelo, contra Eliette, contra Marcone, contra Eduardo, contra Diego, contra o Wellington, contra Renato, contra Marcelão, contra Patrícia, contra o Roberto, contra a irmã Lúcia, contra a Regina, e foi pegando tudo, todas estão aqui, e olhou na cara de Satanás, olha o que eu faço com ela, ó, rasgou, e diz: não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E Satanás agora ficou desarmado e diz: e agora o que eu vou fazer? Existe uma quarta instância? Não existe, ele não tem mais como te condenar. A única coisa que resta, capítulo 20 de Apocalipse, Satanás, se é que ele tem relógio, a cada segundo ele olha e diz: falta pouco para eu ir para a prisão, porque eu fui mexer com um povo que foi feito e eleito por Deus, e aquilo que eu queria de mal para eles virou contra mim, e agora aquele que era acusador se tornou um acusado, e aquele que era acusado, não há mais condenação contra ele, porque ele está em Cristo Jesus. Amém? Tem alguém da igreja de Deus aqui? Tem alguém que estava sentado naquela cadeira aguardando uma sentença? Quem está aqui? Amém? Você sabia que você foi absolvido? Que você pode sair por aquela porta de cabeça erguida, que não há mais condenação contra você? E mesmo que Satanás queira falar uma coisa contrária, você diz: olha, os seus dias estão contados, camarada. O Cristo me comprou com sangue, me lavou e me remiu no seu próprio sangue. Você pode procurar mancha em mim que não há, e se houver, a Bíblia diz em 1 João, a Bíblia diz assim: se porventura alguém pecar, não entra em pânico não, não fica desesperado que agora eu vou ser condenado à morte. Nós temos um advogado junto do Pai, advogado particular. Quem tem? Dá um toque no irmão do seu lado assim: você sabia que eu tenho um advogado particular? O nome dele, Jesus Cristo, vulgo, o justo. Mexe. Ele é a propiciação para o nosso pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Como eu gostaria que você levasse essa mensagem para sua casa. A minha alma chorou muito quando eu estava ali preparando essa mensagem, o Espírito Santo me mostrando um tanto de coisas bestas até, que Satanás fica toda hora jogando na cara da gente. Uma pessoa que está para ser julgada e para ser condenada, irmãos, que está no corredor da morte, ele não tem paz.
Ele vive atormentado o tempo todo, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer e ele vai mesmo, o juiz vai mandar executar a sentença e ele será preso. Nós temos visto isso. É como, Marconi, se você tivesse numa situação dessa, chegasse uma carta para você pelo correio, você a abre e diz assim: olha, Marconi, o juiz manda te dizer para você ficar em paz, porque o seu caso foi julgado e não há mais condenação, você foi absolvido. Às vezes a gente olha para essa carta e a gente não quer acreditar que isso aconteceu conosco. A gente fica pensando que ainda tem coisas, e isso, e aquilo outro, e agora? Sabe o que você tem que fazer? Fazer como o cego fez. Quando Jesus o curou, a primeira coisa que ele deixou para trás foi a capa que o identificava como cego, porque o cego tinha que usar aquela capa. Ele diz assim: para que uma pessoa que enxerga precisa usar essa capa? Se ela enxerga, ela não precisa mais dela. Sabe o que eu estou dizendo para você? Escute, Moriá, não há mais condenação sobre ti. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. O acesso que tínhamos proibição de chegar no Santo dos Santos, ele disse: olha, igreja, já que vocês estão muito tempo sofrendo aí com esse negócio, primeira, segunda instância, julgamento demorado, e o diabo acusando vocês, quer saber? Em vez de vocês ficarem aí fora esperando o sacerdote, queimar incenso, levar o sacrifício para vocês entrar no Santo dos Santos, quer saber? Porta aberta, vamos todo mundo lá para dentro. Quando você chega no Santo dos Santos, quem que você encontra lá? A Arca da Aliança, os querubins, o propiciatório, onde o sangue de Jesus foi aspergido. Ali você vê a sua história e você vê a pureza que há onde Deus habita. E não há mais condenação com você. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Você não precisa mais orar em nome de Maria, nem de João, nem de Manuel. Quando você dobra o seu joelho, Jesus disse aos discípulos: quando você orar, ore direto com o Pai. O que Deus está dizendo para nós é que hoje nós temos livre acesso direto a Deus. Quer fazer um teste essa semana? Faz. Deus, então se eu falar com o Senhor me escuta? Escuta, e a Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar, de maneira que você não tropece em pedra nenhuma mais. Que pedra é essa, pastor? São aquelas pedras que você vive tropeçando. Ore a Deus, Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito. Na hora que você for andar, mesmo que esteja escuro, que você esteja em lugares difíceis, o anjo do Senhor estará ao seu redor, acampado. A Bíblia diz que Ele acampa. Sabe o que é acampar? Ei, escute. Você muda de lugar, o anjo do Senhor, tonhonhon, muda também. Você muda de lugar, o anjo do Senhor muda também. Você vai lá para Ouro Preto, o anjo do Senhor vai também. Você vai dormir, ele não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormitará, ele não pisca. Você está dormindo e ele está lá do seu lado. Ninguém vai mexer com você. Deus me colocou aqui como anjo para acampar ao seu redor. Pode vir demônio, pode vir. E outra coisa, eu estou sozinho aqui, é um anjo sozinho, ficou difícil, eu vou pedir Deus manda uma legião para aumentar a proteção de você. Vocês estão me entendendo? Não há condenação. Você pode deitar, aquela preocupação, será que o ladrão vai entrar? Será que eu fechei a porta? Ei, descansa, deita em paz, durma em paz, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Quem mora lá no terceiro andar, ele acampa ao redor do prédio, diz: aqui ninguém vai entrar. Se você colocar uma escada, a gente fecha a janela, porque o anjo do Senhor acampa ao redor do seu povo e os livra. Ei, Moriá, eu estou dando para vocês uma ótima notícia: não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Fique em paz, durma em paz, cante a sua música em paz, ore em paz, a sua oração vai chegar no céu. A sua oração, a Bíblia diz que que há poder na oração do justo. Quando você orar, os enfermos serão curados. Quando você orar, os demônios vão ter que ir embora pelo poder do nome de Jesus. A tristeza tem que transformar em alegria. A depressão tem que sair fora. Hello? Vocês estão me entendendo? Não há mais condenação. Eu estou livre, Marconi. Eu estou livre, Marcelo. Eu estou livre, Patrícia. Eu estou livre, Roberto. Nós estamos livres. Diga isso para alguém. Você está livre, cara.
Eu quero pedir que o Senhor traga uma alegria no seu coração essa semana. Uma notícia dessa para você passar essa semana sem preocupação. Que você está absolvido. Que não há mais condenação contra você. E quando você tem dificuldade de compreender, você abre a palavra e começa a ler, e ela de novo entra no seu coração, e você de novo não peca contra Deus. Todos os domingos, todas as quintas, todas as terças, todo domingo de manhã, a palavra de Deus é ministrada, e ela entra no seu coração, e Satanás de novo passa mais uma decepção, porque você não vai pecar contra Deus. Quem diz amém? E os desejos da carne, pastor? Vamos sacrificando ele. Vamos decepcionando ele, vamos sacrificando até chegar a hora de nós entrarmos no céu, tomarmos a ceia com Jesus e ter o nosso corpo glorificado. Aí acabou, aí Satanás não tem nem... Aí vai ser preso, capítulo 20, Apocalipse, verso 10. Junto com o monstro, junto com os falsos profetas. E aí, a sentença que era para você, a Bíblia diz que ele vai ser queimado com enxofre. E ali só haverá pranto e ranger de dente. E lá no céu só haverá celebração, gargalhada, um vinho santo guardado para nós, com o melhor pão que há. Dormiremos no quarto preparado por Deus, nas ruas que a Bíblia diz que são calçadas de ouro e de cristal. E nós vamos estar andando ali, ó. Pode ajeitar aí, dá uma ajeitada aí. Ei, Sheila, a hora que eu encontrar com você lá, eu vou dizer, é nós. Satanás queria nos matar, Marcelo. Mas Deus, pelo seu poder, enviou Jesus, que nos purificou de todo o nosso pecado. Pai, eu oro agradecido por essa palavra. Peço que o Senhor leve esse povo em paz para suas casas. Guarda-os, proteja-os cada dia. Faça-os entender o propósito do Senhor para o coração de cada um, para a vida de cada um, Deus. Às vezes parece tão difícil receber uma boa notícia. Mas eu me alegro tanto nessa palavra, Deus, de poder ir para casa com a minha consciência tranquila, com o meu coração em paz, e saber que na hora que eu deitar na minha cama, ao redor da minha casa haverá um anjo do Senhor. Quando eu pegar o meu carro, a minha moto, quando eu sair com a minha esposa, com os meus filhos, quando eu vier para a igreja, quando for onde eu for, haverá um anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Eu posso orar porque a minha oração chega no Senhor, a minha consciência tranquila, porque sabemos que não há mais condenação contra nós, porque estamos arraigados em Cristo Senhor Jesus. Nós fomos enxertados na videira, recebemos a seiva dele, recebemos o sangue dele, recebemos a vida dele, e por isso estamos em paz e alegres. Deus, faz essa palavra brotar no coração desse povo, para que possamos desfrutar do melhor do Senhor, e que o seu nome seja cada vez mais glorificado na nossa vida. É assim que eu oro agradecido, no nome de Jesus. Quem diz amém? Estenda a sua mão assim. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém que está do seu lado, vão em paz, que Deus os abençoe.